O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Salmo de número 73. São 28 versículos e eu quero fazer a leitura do verso 1 ao verso 3. Depois você volta os seus olhos para o verso 17. Depois nós vamos ler do verso 22 ao 26 e depois somente o verso 28. Eu vou ajudando vocês na leitura, tá bom? Nós não vamos ler os 28 versículos para não ficar longo demais. E esses versículos, eles são chaves importantes no texto, bem como todo ele. Verso 1 ao verso 3. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Volte os seus olhos agora para o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Verso 22 ao 26. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Curve sua cabeça, irmão. Vamos orar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Deus que merece toda a honra e toda a glória. Não há como o Senhor, nem no céu e nem na terra. Só tu, ó Deus, és santo, poderoso, inigualável, bondoso, misericordioso. Fora de ti não há outro, ó Altíssimo. Só tu é o Senhor. Nesse momento eu clamo misericórdia. Eu clamo a ti, ó Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você conhece a história. E talvez você consiga olhar para esse salmo e dizer: eu já passei por esse conflito. Por uma luta tão parecida que os meus pés quase vacilaram. Ora, irmãos, quem de nós, em algum momento da nossa história, não olhamos exatamente para ímpios e dissemos assim: por que eles prosperam? Como eles ganham dinheiro desonestamente, enquanto eu, trabalhador honesto, pagador dos meus impostos, estudo, trago dízimo e não consigo prosperar? Será que há algum problema em mim? Quantas pessoas na caminhada da vida não ficaram no meio do caminho porque na crise da fé não conseguiram se sustentar porque ao olhar para a realidade daqueles que não servem a Deus, daqueles que rejeitam o Altíssimo, daqueles que não têm compromisso, ligação, ligadura nenhuma com o Senhor, abandonaram a igreja, abandonaram os irmãos, abandonaram o Senhor, porque preferem correr atrás do dinheiro. Porque uma vez que se busca o dinheiro,
acha-se que encontrará a felicidade. Quantas pessoas não estão nessa triste realidade agora? Estão bem financeiramente? Estão conseguindo pagar muito bem as suas contas, a sua conta, inclusive, está no azul. Mas sacrificaram a vida, a família, a igreja, a caminhada com o Senhor, sacrificaram a vida espiritual, sacrificaram a sua consciência. Aliás, talvez nesse exato momento o que eu vos falo, ou o que eu li, não faz sentido algum, porque talvez a consciência esteja cauterizada. Ou talvez alguns estão pensando, estão na corda bamba, estão por um triz de cair, porque olham para os ímpios, para os vendedores de drogas, para os grandes chefes, com os seus carros blindados, com os cordões de ouro, enquanto que eu do lado de cá, puro de coração, íntegro nas minhas coisas, não consigo prosperar. Essa é a história desse homem. A história de um homem que é crente. A história de um homem íntegro. A história de um homem que serve a Deus. Não era um crente de banco, mas era alguém que tinha uma caminhada de integridade com o Senhor, bem como trabalhava no templo. A Bíblia traz o nome dele. Asaf, contemporâneo do rei Davi. Ele fora escolhido para liderar Israel nos cânticos da tribo de Levi. Interessante quando você olha para a estrutura dos cânticos, quando você analisa pelo menos os 12 salmos que levam o nome de Asaf, você chega ao entendimento de que ele de fato era o músico principal, responsável por entoar os cânticos do Senhor, por ajeitar o templo, por fazer parte da vida diária do templo. Esse homem chega à conclusão de que não valia a pena manter a integridade, que não era importante caminhar com o coração puro. Esse homem que serve a Deus, esse homem que ama a Deus, está sofrendo. O seu sofrimento não é por causa de um pecado cometido, embora o seu coração esteja inundado de sofrimento. Inclusive o próprio salmista chega a dizer que ele, o seu coração, diariamente é afligido, castigado, porque todos os dias ao acordar ele vê a prosperidade do ímpio. A prosperidade de quem rejeitou a Deus. E é interessante, irmãos, que esse homem chega a entender que a sua retidão não produzia bênção nenhuma sobre a sua vida terrena. Que a sua caminhada íntegra com Deus não lhe dava nenhuma bênção, nenhuma coisa tangível, dinheiro, bênção, prosperidade. E aí ele chega a dizer o seguinte: os meus pés quase se desviam. Seu coração está amargurado. Ele sente dores profundas. Lá no verso 21, quando ele diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Ele está sofrendo. Nós não sabemos exatamente o tempo do seu sofrimento, o tempo da sua angústia, o momento em que ele entra em declínio, o momento em que os seus pés estão trêmulos, o momento em que ele está em agonia. Nós não sabemos exatamente, mas sabemos que esse é um homem crente que está sofrendo. Alguém já dizia, o Salmo de número 73, de fato, é
a luta de um homem piedoso. E essa talvez seja a luta de muitos que olham para a prosperidade do ímpio, não entende e sofre por causa dessa prosperidade. Ainda à guisa de introdução, irmãos, é importante entender que este salmo está dividido em duas partes iguais. Veja, do verso 1 ao verso 14, nós temos o problema da prosperidade, do sofrimento de Asaf. Do verso 15 até o verso 28, nós temos Asaf trazendo a perspectiva correta sobre a prosperidade do ponto de vista divino. Tendo o verso 17, o ápice de todo o salmo. Porque é o momento em que o salmista vai ter um encontro com Deus. O momento em que ele entra no santuário. O momento em que ele se encontra com Deus. E ao entrar no santuário, ele diz assim: atinei com o fim deles. O momento em que esse homem coloca um fim nas suas lutas. O momento em que esse homem coloca um fim no seu sofrimento. O momento em que esse homem começa a entender exatamente qual é a perspectiva divina acerca da minha vida. E o que Deus tem preparado para aqueles que o abandonaram em nome da riqueza. O que Deus tem preparado para a minha vida amanhã. E o que Deus tem para aqueles que estão se desviando, porque preferem buscar a riqueza, preferem engordar os bolsos, preferem deixar Deus de lado, deixar a família de lado, deixar a vida espiritual de lado, a paz com Deus de lado, em nome de uma idolatria por causa do dinheiro. Ele entra no santuário. Ele se encontra com Deus. E eu quero fazer uma pequena exposição, e eu estava pensando o seguinte: esse salmo é tão rico, que a vontade que eu tenho é de trabalhar ele por pelo menos 2 meses, ou quem sabe um pouco mais, de tanta riqueza, tanta profundidade, tanto deleite que nós temos ao olharmos para esses 28 versículos. Volte os seus olhos novamente comigo, irmãos, para o verso 1 até o verso 3. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A primeira informação que Asaf nos dá é uma informação conclusiva. Asaf não começa primeiro a falar do seu sofrimento. Asaf não nos introduz na sua angústia. Asaf não nos leva a sofrer juntamente com ele. O propósito inicial do salmista é nos ajudar a termos uma visão correta acerca dos sofrimentos da vida no que tange a questão da prosperidade dos ímpios. Por isso, a primeira informação é conclusiva, ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão do salmista? Com efeito, Deus é bom com Israel. Olha que coisa interessante. Dificilmente nós vemos um salmista ou nós vemos alguém escrever a conclusão antes de nos levar a surfar nas ondas dos problemas. Nós somos levados por cada leitor, por cada escritor, na realidade, a entendermos o que vem antes, a chegarmos no meio do problema e a conclusão depois. Mas aqui Asaf faz o inverso. Ele nos chama a atenção para a sua conclusão, para aquilo que ele aprendeu, para aquilo que ele conseguiu tirar do sumo dos seus choros, do espremer do seu coração, do quase resvalar dos seus pés. Asaf diz que apesar de todas as lutas que ele estava passando,
apesar de ter inveja daquilo que os ímpios tinham, de olhar para a sua situação, de olhar para Israel, e lembre-se que esse é um salmo pós-exílio, o povo ainda está sofrendo, e eles estão vendo as nações vizinhas prosperando, e eles não podem fazer nada. Aí Asaf olha para tudo isso, ao acordar pela manhã, ao deitar à noite, ao caminhar com o povo. Alguém chega a dizer que se você fizer uma análise fidedigna dos salmos que são escritos por Asaf, você vai perceber que ele tem contato com o povo e com o sofrimento do povo. E esse sofrimento que ele traz demonstra uma proximidade tanto com Deus como o sofrimento daqueles que servem a Deus, principalmente o seu sofrimento. Veja, irmãos, ele nos leva inicialmente a uma informação positiva da bondade de Deus. Com efeito, Deus é bom. Asaf é um homem que está cheio de dúvidas. O seu barco está quase indo a pique. Mas ele solta a âncora que destrói as suas dúvidas, que traz medo ao seu coração. E ele diz assim: apesar de tudo que eu estou passando, Deus é bom. Diante de todos os ensinamentos, Asaf aprende a maior lição da sua vida, que a bondade faz parte do ser de Deus. Que podemos questionar muitas coisas nessa vida, menos a bondade de Deus. E ele chega à conclusão: Deus é uma rocha, um refúgio para a alma. A bondade de Deus não pode ser colocada em xeque por causa das lutas que eu estou passando. Asaf vai entender que o homem que duvida da bondade de Deus é semelhante a uma besta. Olhe comigo os versículos 22, verso 22 do capítulo 73, do Salmo de número 73. Eu estava embrutecida e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Asaf duvidou da bondade do Senhor. A expressão que ele usa no hebraico diz respeito a alguém que é bom, a alguém que é generoso, a alguém que é belo, a alguém que é agradável. E essa palavra no original do hebraico também envolve a ideia de benevolência. Deus agindo em benefício dos outros, principalmente no que diz respeito à redenção dos pecadores. Qual é a conclusão inicial de Asaf? Deus é bom. Tem até um ditado daquele filme, né? Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Apesar de todas as lutas que esse homem passa, ele tira uma lição. Ele chega a uma conclusão importante para a sua vida, importante para a vida da igreja, importante para Israel, importante para todos. E lembre-se, irmãos, Asaf não era uma pessoa de banco, um crente de banco. Asaf era alguém da liderança. Alguém que levava o povo à adoração e era responsável pela adoração. Isso quer dizer muita coisa para nós. Isso nos diz muito. Nenhum de nós aqui podemos dizer assim: jamais eu terei problema na minha vida em relação a isso. Ou como liderança, confiar tanto em você que jamais os seus pés podem chegar à beira do abismo. Todos nós passamos por lutas na nossa vida espiritual e temos problemas muitas vezes na nossa vida com Deus, e às vezes a nossa fé fica abalada. Às vezes a nossa fé fica
enfraquecida porque confiamos naquilo que estamos vendo, não na bondade de Deus. A primeira coisa, então, que nós vemos, apesar de todas as lutas, Asaf diz o quê? Deus é bom. A segunda informação que o texto nos dá, e agora Asaf faz uma outra confissão. Primeiro ele faz uma confissão positiva. Pelo amor de Deus, não leve isso para o campo da psicologia. A confissão positiva, você sabe o que é? Vai dar certo, né? Já deu certo. Não é esse tipo de confissão positiva que ele está fazendo. Ele está declarando que Deus é bom. E a outra é uma confissão de pecados. Ele não tem vergonha nenhuma de falar acerca daquilo que ele sentia. Asaf abre o coração. Mesmo sendo responsável pelo louvor, mesmo sendo responsável por uma área do templo, mesmo sendo um homem de influência, mesmo sendo um líder, ele não se envergonha de dizer: os meus pés quase saíam do prumo. Quase que eu me desvio. Essa é a grande realidade. E ele não vai se desviar por causa de rabo de saia, não, viu? Ele não vai se desviar por causa da cana. Ele vai se desviar por causa da prosperidade dos ímpios. Ele vai se desviar porque ele vê os ímpios prosperando. E Asaf confessa, fala abertamente dos problemas que ele enfrentou na sua caminhada, na sua fé. Ele chega à conclusão de que Deus é bom. Essa é a grande lição. A verdade mais profunda que a sua alma chegou, que a sua alma concluiu. Agora ele assume diante daquelas pessoas a luta que ele estava passando, a angústia, a dor da sua alma, o embate que quase culminou com a sua apostasia. Interessante é que ele diz assim, quase. Quanto a mim, porém, quase. Por um triz, por pouco, por um minuto, por frações de segundos, os meus pés não caíram nesse abismo e eu não apostatei. Estava olhando para o cavalo do ímpio enquanto eu não tinha nem um jumentinho. Eu estava olhando para o banquete na casa daquele que detesta Deus e olhando para as migalhas que havia na minha mesa. Eu estava olhando o quanto aqueles homens gastavam dinheiro e a sua conta era mais gorda, se tornava cada dia mais azul, enquanto a minha está no negativo todo dia. Enquanto a minha, se entrar R$1, o banco pega. Talvez seja a realidade de muita gente aqui. E ele olha para essa realidade, Vanessa, e diz assim: vale a pena ser íntegro? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena caminhar com Deus? Vale a pena vir para a igreja? Vale a pena servir como liderança? Será que vale a pena ser ministro de louvor? Pastor? Está lá Asaf com essa crise. Seus pés quase se desviam. E uma coisa me chama a atenção. Asaf está falando dele mesmo. Ele não está falando da experiência de outra pessoa. Essas verdades que Asaf fala não estão no campo das ideias. Mas é uma luta verdadeira, como diz um autor, a luta verdadeira de um verdadeiro homem. E ele faz questão de registrar, porque sabia que outras pessoas também iriam passar, talvez, pela mesma luta dele. Olhar para a prosperidade do ímpio enquanto ele não prosperava. E ele deixa isso registrado.
enquanto os outros estão crescendo. E aí é uma ideia que a gente tem, né? Os outros estão sendo abençoados e eu não. Eu me lembro de uma igreja que, pequenininha, começou a crescer, comprar, e os outros pastores tudo assim olhando para aquela igreja. E aí descobriram que era um dízimo muito gordo que estavam levando. O dízimo do tráfico. Vale a pena? É o que Asaf pergunta. O problema que quase leva Asaf a apostatar da fé é sentir inveja da prosperidade do ímpio. Versículo 13, Asaf diz: é inútil manter um coração puro e viver uma vida pura? Sou afligida a cada manhã. Quanto a mim, verso 2, quase me se resvalaram os pés. E a ideia de resvalar é alguém que os pés estão vagando por toda parte, ao qual levará ele para uma apostasia. Diferente do que diz o salmista Davi no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, quando ele ouviu as minhas orações, se inclinou para mim, me acudiu quando eu pedi socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lodo, e pegou os meus pés e firmou na rocha. Esse homem, Asaf, não está com os pés na rocha. Ele está lutando contra uma aparente injustiça da parte de Deus, como se Deus estivesse sendo injusto com ele. Como se Deus não olhasse para as suas lutas, para as suas dores, para os seus problemas. Talvez não seja a sua luta o problema da questão das finanças, talvez seja a questão da saúde. O que eu fiz para estar assim? Talvez não seja a questão nem financeira, nem da saúde. Seja o casamento que não está bom. Seja a família que não está boa. Problemas todos nós temos. E vamos ter até o dia ou de Jesus voltar, ou de nós irmos nos encontrar com Ele. Mas o que me chama a atenção também no Salmo de número 73, é que além de chegar à conclusão de que Deus é bom, além de confessar o seu pecado, eu quase me desviei, ele nos mostra como nós devemos enfrentar essa situação. Quais são os passos para que a angústia do coração vá embora? Qual é a receita para que nem os meus pés, nem o seu possam entrar no abismo da apostasia? Ele chega à conclusão de que devemos ir para a casa de Deus. Olha que coisa interessante. Volte seus olhos para o verso 17 mais uma vez. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Veja, irmãos, ao entrar no santuário, o discurso muda. Ao voltar os seus olhos para Deus, para entender o que Deus tem preparado para o ímpio e o que Deus tem preparado para o justo, o discurso muda. Anteriormente ele duvida da bondade de Deus, agora ele está chegando à conclusão de que Deus é bom. Anteriormente o seu coração estava angustiado, e agora ele está dizendo assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Ele chega à conclusão de que Deus de fato é bom. Ele entra no santuário. Ele volta às suas funções. Ele olha para Deus. E isso me faz lembrar de Isaías quando recebe a carta das mãos de Sinaqueribe. Quando uma carta é enviada, uma carta mal, uma carta que dizia assim: nós vamos acabar com você. Pode ter certeza, vocês serão como cana quebrada. Até hoje, qual foi a cidade que resistiu a mim? O que é que Isaías vai fazer? A primeira coisa, subir para a casa do Senhor.
Há toda uma teologia do templo que envolve o Antigo Testamento, e aqui eu não quero entrar por menores. Mas Asaf chega à conclusão e nos ensina a pôr um fim na nossa angústia e na crise que nós estamos passando. Nas crises que nós temos. Talvez a sua crise seja de fato a crise da fé. Você está passando por um problema. Sua fé está pouca. Você olha e não vê saída. Você clama e não vê resultado. Você jejua e nada acontece. Você pede oração e parece que o céu está de bronze. E aí o Asaf diz assim: eu não vou para nenhum quintal de oração, não. Vai para a casa de Deus. Ele entra na casa, ele entra no templo. E aí a coisa muda. Veja, aquele que anteriormente estava duvidando de Deus, agora olha para si e diz assim: o errado sou eu. Eu é que sou o problema. Eu é que sou o culpado dessa angústia do meu coração. Não é o Senhor. Não é a tua bondade. Pelo contrário, tu é bom com Israel. Aí ele diz assim: quando o meu coração se me amargurou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Olha que coisa maravilhosa. Asaf está dizendo assim: eu estava embrutecido diante do Senhor. Eu não estava enxergando nada. Eu não estava vendo a tua bondade, eu não estava vendo que tu me sustenta pela mão. Eu não estava vendo tu caminhar ao meu lado. Eu não conseguia sentir a tua presença, mas agora eu cheguei ao entendimento. Eu não caí porque tu me sustentou. Eu não apostatei porque a tua mão me segurou. Eu não deixei tu de lado porque foi na realidade tu, Senhor, que não me deixou. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Veja, o verso 25 dá arrepios. Olha o verso 25. Quem mais tenho eu no céu? É como se ele chegasse realmente a uma conclusão maravilhosa. Eu não tenho o cavalo que o ímpio tem. Eu não tenho tudo que na mesa do ímpio tem. Eu não tenho uma conta boa que o ímpio tem. Mas eu tenho o Senhor na minha vida e isso basta. É suficiente para mim. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Asaf chega à conclusão de que o Senhor é suficiente para ele. Asaf chega à conclusão de que ele não precisa de nada mais além do Senhor. Só o Senhor é suficiente na vida dele. Mas é interessante, irmãos, porque é um homem que está em crise. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, eu acredito que ele está fazendo essa oração no templo, de joelhos na presença do Senhor, quebrantado na presença de Deus, arrependido na presença de Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que me cause tristeza a prosperidade do ímpio, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A minha herança para sempre. Ele chega à conclusão, irmãos, de que embora ele sofra aqui, na eternidade, o Senhor é a sua riqueza. O Senhor é a sua verdadeira vitória e a sua verdadeira bênção. Amém? Aí ele diz: qual é o futuro do ímpio? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. O que ele está dizendo? Ele chega à conclusão de que esses homens que ele tinha inveja, na realidade, morrerão.
Que esses homens ricos, que ele olhou e disse assim, será que vale a pena servir a Deus e continuar com Deus, ter um coração íntegro? Ele chegou ao entendimento de que Deus destrói os infiéis. Senhor, eles estão bem aqui. São infiéis. Largaram tudo. Deixaram o Senhor. Apostataram de ti. Nem te amam, nem querem compromisso com o Senhor. São ricos, procurando cada dia trabalhar para ganhar e colocar a sua riqueza como um troféu. Mas o Senhor vai destruí-los. Isso traz paz ao coração dele, não a destruição dos ímpios, mas o fato de que a riqueza é passageira. O fato de que o dinheiro não consegue comprar a paz e a salvação. A herança dele é o Senhor, e ele chega à conclusão, lá no céu, eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Meus irmãos, eu queria trazer algumas lições rápidas para a nossa vida. A primeira lição está de acordo com aquilo que Asaf fala ainda no verso 1. Deus é bom. Oh, irmão, e Deus é bom. Deus é bom. Pode ser que você ou eu estamos passando por algum problema. Talvez você esteja com um problema no casamento, nas finanças, na vida, com os filhos, de saúde. Talvez você que está em casa não está aqui porque está acamado, está prostrado. Talvez você veja aqui essa noite por um problema muito sério. E talvez, quem saiba, você duvidou e tem duvidado da bondade de Deus. Eu quero dizer, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom comigo e com você. E se você fizer uma análise fiel da sua vida, todo problema que você entrou, pode ter certeza, é problema seu mesmo. Foi você que criou. Foi você quem criou. Não tem como a pessoa se tornar diabético se ele não come açúcar de manhã, de tarde, de noite. Tem, doutor Lemos? Não tem. Não tem? Se o cara come açúcar. A minha mãe, ela descobriu a diabetes há um tempo atrás. Aí eu disse assim, mamãe, como é que foi isso? Ela disse assim, eu não sei, só sei que foi assim. Assim como? A minha mãe me dava tutano com açúcar todo dia. Eu não sei o que é o gosto do tutano com açúcar. Mas o que eu estou querendo dizer é que alguns problemas das quais nós estamos passando, de fato a culpa é nossa. Nós não podemos culpar a Deus por coisas que nós estamos passando. E se Deus colocou você na fornalha e você está olhando para o fogo e ainda não percebeu que está ileso, falta fé para você. E Deus quer abrir os seus olhos e ver que você está na fornalha, mas o quarto homem também está comigo e com você. Nós precisamos acreditar nessa verdade de que Deus é bom, irmãos. Quando nós olhamos de Gênesis, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver exatamente isso. Ora, aonde nós deveríamos estar agora? Dançando aí na Domingos Olímpio. As meninas tudo de shortinho, os cabas tudo sem camisa, bebo, fazendo a vontade da carne, os desejos da carne, namorando com ímpio, namorando com gente que não presta. Era para nós estarmos lá, mas Deus foi tão bom que fez o quê? Nos resgatou. Firmou os nossos passos. Nos colocou na casa dele. Limpou o nosso coração. Limpou as nossas vestes. Fez comigo e com você igual fez com o filho pródigo. De longe ele nos enxergou, nos abraçou, nos acolheu, foi até a mim e a você. Com efeito, Deus é bom. Ô irmão, se tu está passando luta, está passando por problema,
Está cheio de problemas aí na cabeça, o cabeção está em tempo de dar um tilt. Está parecendo um videogame Atari. Só os dinossauros sabem o que é um videogame Atari. Ó, eu me lembro daquela musiquinha. Tam, 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 né? Aquele negócio assim ainda. Não é esse joystick de Bluetooth, não. O cabeção está em tempo de dar agonia. Olhe para o céu e diga assim, com efeito, Deus é bom. Acorde de manhã. Mesmo cheio de problema, levanta da rede, bota os pés no chão, com efeito, Deus é bom. Levanta da cama, vai tomar banho, olha para a família, o casamento não está bom. Você olha para o marido, para a mulher e diz assim, com efeito, Deus é bom. E Deus é bom. Se tu casou com ímpio, ou se você se converteu e o miserável ou a mulher ainda não se converteu, você vai olhar para ele e dizer assim, com efeito, Deus é bom. Não tem como não chegar a essa conclusão, irmãos. Deus é bom. Vontade de dar uns pulos, não sei você. Eu só não pulo porque vão dizer assim, é pentecostal. E é só pentecostal que pula, é? Que coisa maravilhosa, irmão, saber que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu me lembro, e aqui eu vou dar uma de Asaf, quando estava desempregado, eu, papai e mamãe, todo mundo liso, morando lá em Pacatuba. Todo dia a gente tinha que matar uma galinhazinha do quintal. Tinha que orar para que Deus mandasse cesta básica pela vida de alguém. Aí um dia nós viajamos. E aí alguém chegou e disse assim, eu dou para a sua família todo mês uma cesta básica, mas tem uma coisa, você tem que deixar de ir para a igreja. A minha mãe olhou, stalkeou e disse, Deus é bom, eu prefiro ficar na fé. Uns dias depois nós arrumamos um trabalho. Eu já contei aqui, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi lavando telefone, menino. Nunca vi um emprego desse. Lavando telefone. Limpou na mão uma bacia, uma esponja. Quando passava o ônibus Conjunto Ceará, Papicu, Viamontese, eu me abaixava com medo da febre me ver. Mas lavava o telefone, ainda tinha que ligar para dizer que eu lavei o telefone. Com efeito, Deus é bom. Meu irmão, minha irmã, tenha por certo que o Senhor é por nós. É pelos seus, pelos justos. A primeira conclusão do nosso dia e da nossa noite é essa. Deus é bom. Amém? O segundo ensinamento que eu trago aqui para mim e para você, seja honesto com você mesmo, irmão. Às vezes nós temos medo de abrir o coração e dizer as verdades que estão aqui. Agora, é claro que você tem que dizer para as pessoas certas. Mas seja sincero. Às vezes a gente diz assim, aí você está bem, como é que você está? E a pessoa doida para dizer, eu estou na luta, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando pagar a conta, eu estou cheio de doença, eu preciso viajar, eu preciso disso. Aí a pessoa olha e diz assim, não, está tudo bem. Está tudo, gente, está legal, né? Faz um anglozinho. Asaf não tem medo de expor o coração e a verdade de que ele quase se desviava. Por pouco os meus pés não se desviaram. E aí ele diz assim, quer saber por quê? Quer saber por que meus pés quase se desviaram? Eu vou ser sincero para você. Eu estava com inveja. Eu estava com inveja.
E não era de crente não, irmão, era de ímpio. De gente que deixou Deus de lado. De gente que abandonou o Senhor porque, na realidade, talvez nem tinha Deus no coração. É a luta de um homem. E quantos de nós não estamos sofrendo lutas sozinhos? Passando por maus bocados na vida financeira, na vida matrimonial, na vida em família, nos problemas da vida. Asaf abre o coração e ele é sincero. Ele diz assim: será que vale a pena mesmo ser justo? E ainda hoje, muito mais, né, irmão? Será que vale a pena, né, ensinar os nossos filhos que o crime não compensa? Você olha assim, diz assim: vou chutar o pau da barraca aí, vou chutar o balde mesmo. Eu orei por essa nação. E aí eu olho agora para a minha nação e o negócio está tudo errado. Quem me compensa? Asaf estava com dúvidas. Com problemas na alma e problemas no coração. Ele diz assim: toda manhã eu estava afligido. Tem um hino aí, eu não me lembro agora o nome da cantora, que diz assim: é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. E tem gente que está assim, cansado de tanto sofrimento. E sabe, irmãos, além de estar cansado de tanto sofrimento, além de estar passando por tantas coisas, embrutecido por causa das lutas, prefere manter a capa da religiosidade e não abrir o coração, expor as suas lutas para Deus, diante de Deus e diante de outros. Oh, meus irmãos, Asaf, ele olha para os ímpios e diz assim: eles não têm preocupação nenhuma. Eles não se cansam. Da soberba deles, eles colocam um colar. A violência os envolve como um manto. Veja, Asaf está sendo sincero diante de Deus. Asaf diz para Deus, e deixa escrito: com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência. Seja sincero, seja humano. Humano com você mesmo. Humano com os seus filhos, seu esposo, sua esposa, com a sua casa. Porque ser humano quer dizer que você é falho e eu também. Longe de nós o pensamento de Nietzsche. Longe de nós a ideia de supermans, supergirls. Não faz sentido nenhum. Professor, depois a senhora corrige o meu inglês, tá bom? Veja só, irmãos. Nós precisamos ser honestos conosco e com os outros. Uma outra lição que vale a pena tirar aqui do Salmo de número 73 é que, embora essa seja a história de Asaf, Asaf está dizendo que sentiu inveja daqueles que prosperam, e ele diz que esses que prosperam estão distantes de Deus. E vale a pena trazer ao nosso entendimento, ao nosso coração, duas coisas dentro desse terceiro ponto de aplicação. Primeira, se você
está invejando a prosperidade dos ímpios, coloque Deus como suficiente na sua vida. Coloque Deus como suficiente da sua vida. Segundo, isso significa que esses que foram o alvo da inveja de Asaf tinham um Deus, mas não era o Deus de Israel. Não era o Deus Todo-Poderoso. Não era o Deus Santo e Fiel. Mas eles tinham ídolos em seu coração. E uma coisa que eu tenho falado sempre no púlpito dessa igreja: os ídolos, eles pedem algum tipo de sacrifício. E talvez em nome da prosperidade, talvez em nome da paixão, em nome de um coração embrutecido, você não percebeu que os seus pés estão quase no abismo. Abra os olhos. Abra os seus olhos. Deus está sustentando você, segurando você pela mão direita. Você ainda não apostatou por causa de Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai colher os frutos da sua escolha. E isso não quer dizer que aquilo que você está plantando você não vai colher. Você vai colher o que você está plantando. Por fim, irmãos, é nas lutas, no problema e na dor que nós temos que continuar firme na presença de Deus e na casa do Senhor. Eu não vou dizer que há algo assim supra, né, no templo, a não ser a presença de cada irmão que ora por você, que clama por você, que ama você. Sua mãe e o seu pai que oram por você. O seu esposo que ora por você. A sua esposa que ora por você. Os seus filhos que oram por você. Que tem orado ao Senhor para que você não se desvie. Que tem orado para você voltar para a igreja. Que tem orado para você não sair da presença de Deus. E é dentro desse ambiente que nós vamos chegar à conclusão de que nós não temos outro senão o Senhor. Estar com Deus vale a pena. Pertencer a Deus vale a pena. Amar a igreja, estar com os irmãos vale a pena. Não vale a pena sofrer por causa do dinheiro, não vale a pena sofrer por causa da riqueza, não vale a pena deixar o Senhor invejar os ímpios. Vale a pena estar na presença de Deus. Com efeito, Deus é bom. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.